Olá, meu amigo estudante, companheiro do portal Criativamente. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa playlist Banco de Dados, Modelagem de Dados, melhor dizendo. E na videoaula de hoje nós vamos abordar o exercício 7 com algumas novidades, algumas observações que nós temos que nos atentar quando da modelagem de um banco de dados. O exercício 7 ele é bastante parecido com o exercício anterior que nós fizemos, que tinha como objetivo agendar consultas médicas. Na verdade, a proposta é exatamente a mesma, mas agora que nós temos um pouco mais de bagagem, eu vou fazer a apresentação de outros aspectos que passaram desapercebidos naquele primeiro, mas que nós temos que nos atentar. Então a ideia é a seguinte: nós precisamos agendar consultas médicas, sendo que serão necessários. O levantamento de requisitos aponta para o nome e o CPF do paciente. Alterar aqui o esquema de cores do meu Windows. Então, o nome e o CPF do paciente, portanto, já identificamos dois atributos de uma entidade chamada paciente. Nós vamos aqui acrescentar números de telefone para cada paciente. Cada paciente vai poder ter nenhum ou vai poder ter vários números de telefone. Serão necessários também a data e a hora da consulta. Portanto, já estamos aqui na terceira entidade: paciente, telefone do paciente e consulta, cada uma com seus atributos. Do médico serão necessários nome e CPF, e também vamos cadastrar telefones, caso o médico tenha ou informe telefones para o médico. Então, o processo de construção é aquele que nós já conhecemos. Nós identificamos, a primeira etapa no levantamento de requisitos, nós identificamos os atributos e já enquadramos nas suas respectivas entidades. Portanto, nós vamos ter a entidade paciente, telefone do paciente, consulta, médico e telefone do médico. Então, vamos inserindo aqui paciente, consulta e médico, e aqui telefone do paciente, e aqui vai ser telefone do médico. Eu já sei mais ou menos a disposição que eu quero e isso facilitou o meu trabalho. Já vou de cara salvar. Esse arquivo será chamado de conceitual do exercício 7. Como já existia, eu já tinha feito, estou refazendo, vou substituir, vou salvar por cima. E agora começamos as nomenclaturas. Então essa primeira entidade aqui, ela se chamará paciente. A segunda entidade, consulta, sempre o nome da entidade no singular e com caixa baixa, sem acentuação, sem ser cedilha. Médico, sem acento. Aqui, telefone do paciente. E mesmo que tenha ficado um pouquinho grande o texto, não tem importância, a gente aumenta o tamanho da entidade. E aqui vai ser telefone do médico, a mesma coisa. Depois nós vamos fazendo os ajustes necessários aqui para deixar visualmente o nosso projeto legal. Clique no salvar. Toda a entidade, atributo identificador. Então já vou adicionar aqui os atributos identificadores de cada uma das entidades. E agora vamos dar os nomes para cada um deles. Então esse daqui é o ID paciente. Esse daqui de baixo é o ID consulta. O ID médico, sem acento. Vou maximizar a janela aqui só para poder. Aqui vai ser ID telefone do paciente. E aqui ID telefone do médico. Tudo sem acento, caixa alta, sem ser cedilha. Muito bem, clique no salvar. E agora os atributos atômicos. Então, o paciente vai ter nome e CPF. Aqui, ó, nome e CPF. Dois atributos, nome e CPF. Eu vou deixar para colocar. Vamos deixar nada para trás. Vamos já colocando os atributos e definindo a nomenclatura de cada um deles. Então, nome, CPF. A entidade telefone do paciente vai ter o atributo atômico número. Dá uma rolada aqui. Então, essa daqui vai ser o número, sem acento.
Eu já vou aproveitar aqui embaixo para não ficar rolando para lá e para cá. Telefone do médico também vai ter o atributo número. Legal. Depois aqui, ó, na consulta, nós temos data e hora, dois atributos, e nós já sabemos que não podemos utilizar a palavra data, portanto, como eu sempre tenho feito, DT e HR, assim que eu costumo trabalhar, você pode seguir o meu exemplo, e depois todo médico vai ter nome e CPF, além do ID médico, nome e mais um atributo chamado CPF. Só vou dar uma ajeitadinha aqui, mais para lá, mais para cá, para deixar tudo o mais arrumadinho possível. Eu vou trazer esses atributos, deixa eu ver se eu consigo trazer de uma vez só para o lado de cá, porque eu vou fazer agora os relacionamentos. Do lado de cá. Pro lado de cá. Aí, tá quase bom. Vocês imaginem o trabalho que nos dá fazer o projeto conceitual de um banco de dados que tem 20, 30, às vezes 40 tabelas, né? Vira um verdadeiro desafio, um quebra-cabeças isso. Então vamos agora aos relacionamentos das nossas entidades. Então temos aqui, sabe-se que uma consulta é marcada para um paciente, portanto há um relacionamento entre paciente e consulta. Eu vou dizer que consulta é marcada para, então uma consulta é marcada para um paciente, enquanto que para um paciente pode não haver consultas, mas podem haver várias. Então para um paciente podem não haver consultas, mas podem haver várias, 0N. Então essa entidade, esse relacionamento, digo, ele já está definido a partir, ajeitar mais aqui, pronto, legal. Então esse relacionamento aqui é marcado para, é um relacionamento entre as entidades paciente e consulta, e ele é um relacionamento do tipo 1 para N, porque o máximo de uma das cardinalidades é 1, o máximo da outra cardinalidade é N, configura esse relacionamento aqui como sendo do tipo 1 para N, aquela nossa tradicional observação que nós colocamos em todos. Lembrando que essa observação em azul não faz parte do projeto, é só um detalhe, uma observação, para a gente se nortear. E seguimos aqui. Ó. Uma consulta é marcada por um médico, então há uma relação entre consulta e médico. E vamos dizer que, deixar mais justinho aqui, vamos dizer que consulta é marcada para que o médico atenda, né? Então, vamos lá. Uma consulta é marcada para um médico, então, uma consulta é marcada para um médico, enquanto que para um médico pode não haver consultas, mas podem haver várias. Para um médico podem não haver consultas, mas podem haver várias. Definimos então esse relacionamento entre as entidades consulta e médico, e ele também é um relacionamento do tipo 1 para N, pois um dos máximos é o 1, o outro máximo é o N. Eu vou pegar a nossa observação, copiar, colar e trazer aqui para baixo. Clique no salvar. Na sequência, um paciente pode não ter telefone, mas pode ter vários. Então, só vou dar uma ajeitadinha aqui na organização. Estou tentando arrumar uma forma de visualmente ficar bem apresentável, tentando sem ficar rolando para lá e para cá. Eu acho que vai dar certo se eu trouxer isso daqui mais para baixo. Pelo menos a gente vai chegar bem perto. E agora eu vou trazer isso aqui em cima. Então vamos lá. Um paciente pode não ter telefone, mas pode ter vários. Então existe uma relação entre telefone do paciente e paciente. Paciente tem telefone. E agora, um paciente pode não ter telefones. Um paciente pode não ter telefones, mas pode ter vários. 0N. Um telefone é exclusivo de um paciente. Então, um número de telefone é exclusivo de um paciente.
Aqui nós vamos ter uma cardinalidade 1 para 1. Dessa forma, nós definimos mais um relacionamento agora entre as entidades paciente e telefone do paciente, e ela também é do tipo 1 para N. O máximo numa das pontas é 1, o máximo na outra ponta é N, e aí eu vou aproveitar isso, copiar, colar. Legal, está aqui. Tentei, trouxe para cá, para lá, tudo, e acabou tendo que rolar, mas não tem importância. Por fim, nós temos que um médico pode não ter telefone, mas pode ter vários. Portanto, há um relacionamento entre médico e telefone do médico. Legal. Então, médico também tem telefone. E eu digo que um médico pode não ter telefone, mas pode ter vários. Um médico pode não ter telefone, mas pode ter vários. Relacionamento do tipo cardinalidade 0N. E por fim, um telefone é exclusivo de um médico, um telefone é exclusivo de um médico, 1 para N. Está feito. Aqui em cima, cardinalidade mínimo 1, máximo 1. Aqui embaixo, cardinalidade mínimo 0, máximo N. Definimos, portanto, o tipo desse relacionamento, 1 e N. Esse também é um relacionamento do tipo 1 para N. Então, o nosso projeto conceitual ele está concluído. Todas as entidades com os seus atributos identificadores e os atributos atômicos foram inseridos, os relacionamentos e as suas cardinalidades, e agora nós partimos para a definição do esquema lógico. Clique executado. Vamos tentar arrumar isso daqui da melhor maneira possível para nós podermos dar sequência no nosso trabalho. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer de tal forma que fique apresentável. Trazer para cá. Esse daqui eu vou trazer para cá. E esse daqui eu trago para cá. Aqui, muito bem, trago para cá e acho que agora vai... Ah lá, perfeito. Então esse é o nosso projeto lógico. Clique no salvar. Ele vai se chamar lógico do exercício 7. Logical, não lógico. E ele, no projeto lógico, eu já tinha feito, vou substituir, estou fazendo novamente. E aqui nós temos então, enquanto que no projeto conceitual nós temos entidades e atributos, no projeto lógico nós temos tabelas e campos. Então nós temos as 5 tabelas que comporão o nosso banco de dados, com as suas chaves primárias em cada uma das tabelas, os seus atributos atômicos, né? Todos que eu estou clicando aqui são os atributos atômicos, e as chaves estrangeiras definidas aqui pela chave cinza ou pela chave prateada, dourada, prateada. Essa estrutura aqui nos permite começar a criar, nos permitiria começar a criar o banco de dados. Mas nós não entramos nessa etapa ainda, da criação do banco de dados. O que nós estamos fazendo, como sempre tenho dito, é utilizando o Excel como uma lousa, como um bloco de notas, para que a gente possa visualizar como serão as tabelas do banco de dados. Então, eu vou iniciar aqui o nosso Excel. E como sempre tenho feito, eu tiro as linhas de grade, dando a impressão que nós estamos aqui com uma folha em branco. E agora é a transposição simples. Então, 1, 2, 3, 4, 5 tabelas. Eu vou nomear essas 5 tabelas já aqui. Teremos a tabela telefone do paciente, logo em seguida a tabela paciente, logo em seguida a tabela consulta, a tabela médico e a tabela telefone do médico. Todas as tabelas terão seu atributo identificador. Então, ID telefone atributo identificador não, chave primária. ID telefone do paciente, ID paciente, ID consulta, ID médico e ID telefone
do médico. Vou dar um clique aqui no salvar. Lá na pasta onde estamos salvando tudo, esse daqui vai ser o tabelas do exercício 7, eu também já tinha feito, vou salvar por cima, cancelar aquilo. E agora nós vamos começar a colocar os outros campos de cada uma das tabelas. Então vamos lá. Telefone do paciente vai ter número e ID paciente. Telefone do paciente tem número e ID paciente. A tabela paciente, nós teremos nome e CPF. Nome e CPF. Tabela consulta, nós teremos, além do ID consulta, data, só inverter aqui. Opa, foi muito para cima. Deixa eu ver se eu consigo aqui ajeitar. Ah lá. Data, hora, ID paciente e ID médico. Então, aqui na frente, data, hora, ID paciente e ID médico. A tabela médico tem nome e CPF. E a tabela telefone do médico tem, além da chave primária, tem número e ID médico. Então aqui nós vamos ter número e ID médico. Clique no salvar. Vamos colocar as bordas. Aqui, mais uma vez. Mais uma vez. E agora, vou dar um clique só no centralizar aqui. Chaves primárias destacadas sempre em amarelo, como temos feito, apenas aqui para a gente, é padrão, porque eu estou seguindo a mesma cor do projeto lógico aqui gerado pelo BR Modelo. E as chaves estrangeiras, cada hora eu tenho colocado uma cor. Aqui, ó. Eu vou colocar agora o cinza, simulando aquele prata lá. Beleza, estamos aí. Então, vamos começar a alimentar o banco de dados, simular a alimentação do banco de dados e, enfim, chegar no ponto novo dessa videoaula, porque até então não teve novidade nenhuma, né? Campos novos, mas nenhuma novidade. Então, eu não posso cadastrar uma consulta porque eu preciso do ID paciente, não tenho nenhum. ID médico, não tenho nenhum. Então a primeira coisa a ser feita, eu vou cadastrar aqui um paciente chamado, vou colocar o Wagner, e eu vou facilitar aqui o número do CPF para poder dar o próximo passo com vocês daqui a pouquinho. Então gerou o ID número 1, portanto eu tenho um paciente chamado Wagner, que é o ID número 1. Vou criar mais um paciente aqui, que eu vou chamar de Ana, que vai ter o CPF simulado aqui 456. Tudo bem? Ainda não posso cadastrar uma consulta, pois eu preciso do ID do médico. Então aqui eu vou chamar o Dr. João, que tem 678. Opa, se escrevi 6, falei 678, escrevi 789. 789, muito bem. E agora sim. Então, olha, o paciente 1, o Wagner, vai ser atendido pelo médico 1 no dia 2 de maio de 2018 às 16 horas. E foi gerado, para tal, vai ser gerado o ID consulta número 1. E aí eu poderia dar sequência nisso, né? Por exemplo, paciente número 2, a Ana, vai ser atendida pelo médico 1, o Dr. João, também no dia 2 de 5 de 2018, vamos supor, às 16h30. E eu vou seguindo, né, a lista de agendamentos, assim por diante. Vamos aqui, telefones. Olha, vamos supor que o Wagner ele tenha um telefone. O telefone dele é o 666-7788. É o telefone do paciente 1 do Wagner. Foi gerado aqui o ID número 1. O ID do telefone do paciente número 1. E vamos supor que o Dr. João tenha um telefone que seja o 000-9988. Opa, perdão. É aqui que vai entrar, né? Então, 000-9988 do médico 1, Dr. João, gerou o ID número 1.
né? E nessa situação, por exemplo, a Ana não tem telefone, eu poderia ter outros telefones do Wagner, poderia ter outros telefones do Dr. João, simulando a alimentação do banco de dados. Então, até esse momento, aparentemente, está tudo em ordem, nada, nenhum problema está acontecendo. Mas eu vou apresentar para vocês agora uma situação bastante possível de acontecer, não só num consultório médico, mas em outras situações que depois eu exemplifico. Suponhamos o seguinte, eu tenho aqui um outro médico chamado doutora Ana, cujo CPF é 456, etc, etc, etc. A Ana, ou melhor, a doutora Ânica é médico. Agora, veja bem, a doutora Ana, a doutora Ana é essa pessoa aqui que tem o CPF 456. É exatamente a mesma, vamos colocar aqui em negrito para ficar bem destacado. Exatamente a mesma pessoa que está aqui. Então, o que está acontecendo nesse caso? A Ana, ela foi cadastrada no cadastro de pacientes e ela foi cadastrada no cadastro de médicos. Isso é perfeitamente possível. Veja bem, por exemplo, o paciente número 1, o Wagner, vai fazer uma consulta com o médico 2, com a doutora Ana. No dia 10 de 5 de 2018, o Wagner está indo muito no médico, né? Às 10 horas. Gerou, aqui já tinha gerado o ID 2, gerou o ID 3. É claro que a Ana não vai poder marcar uma consulta com ela mesma, é óbvio. Mas, o que pode acontecer? Nós temos aqui redundância. Conceito de redundância. O mesmo dado armazenado em 2 ou mais lugares diferentes. Aqui nós só colocamos nome e CPF do paciente, nome e CPF do médico, mas poderíamos ter colocado uma série de outros dados necessários para a clínica médica. E provavelmente endereço, estado civil é possível e uma série de outras coisas, tanto para o paciente como para o médico. Vamos supor, tentando exemplificar aqui o problema que enfrentaríamos, vamos supor que a doutora Ana indicou lá para secretárias da clínica que agora ela tem um telefone. O telefone dela é o 888-9977, um número qualquer. É o telefone da doutora Ana, portanto gerou o ID número 2. Veja bem, nós temos aqui então uma situação de redundância que está gerando inconsistência. Por quê? Eu tenho um registro para uma pessoa e no banco de dados consta um telefone para essa pessoa, enquanto que em outro lugar, agora no cadastro de paciente, eu tenho o registro daquela mesma pessoa feito em duplicidade. Portanto, isso que está em vermelho é redundância. No entanto, eu não tenho o telefone dela aqui. Tenho só embaixo. Gerou inconsistência. Dados que deveriam ser iguais, eles estão diferentes. Para que a redundância não desse problema, eu deveria obrigatoriamente pegar esse número de telefone e colocar aqui e dizer que é o do paciente 2, que é a da Ana, e gerar o ID número 2. Nesse caso, eu continuaria tendo redundância. Agora eu tenho em mais de um lugar. Eu tenho redundância aqui no número do telefone e também tenho redundância aqui no nome no cadastro do paciente e no cadastro do médico. A situação só está se agravando. Dando sequência, imagine, então, só aqui fazendo uma observação. Do jeito que nós estamos agora, nós temos redundância. Mas nós não temos inconsistência, pois a Ana está cadastrada aqui, a Ana está cadastrada aqui, a Ana tem o mesmo CPF nos dois, isso daí tudo certo. A Ana tem um telefone e os dois telefones estão aqui, na verdade o mesmo número está armazenado, porém em 2 lugares diferentes. Mas muito provavelmente nós vamos lidar com 2 pacientes, talvez com poucos médicos, mas nós vamos ter uma carteira de pacientes aqui grande. O que vai acontecer, o que é possível acontecer em pouco tempo? Vamos supor que a Ana, a médica Ana, porque a médica está em contato o tempo todo, ela fala assim, olha, esse telefone aqui já não é mais o meu.
Eu troquei o chip, eu troquei de aparelho, eu troquei de número, eu troquei de operador, por um motivo qualquer. O meu telefone agora é o 660066. Quando isso acontecer, nós vamos ter um problema sério. Nós vamos ter um problema. Porque para uma determinada pessoa eu tenho um número de telefone registrado, que é o correto, e para aquela mesma pessoa que está cadastrada em duplicidade, numa outra tabela, eu tenho um número de telefone inexistente. Então imaginem isso, por exemplo, contas correntes, dados cadastrais de uma pessoa, endereço, estado civil. Né? A pessoa foi cadastrada. Como assim uma pessoa pode ter sido cadastrada? Ora, eu vou até uma loja e quando eu compro alguma coisa, eu sou um cliente. Quem está me atendendo é um vendedor. Então imagine que eu teria cliente e vendedor. Tabelas cliente, tabela vendedor. Agora, o que impede de um vendedor ser também cliente? Ou seja, o vendedor comprou um produto na loja onde ele trabalha. Ele teria o seu cadastro como cliente, ele teria o seu cadastro como vendedor, gerando redundância. E a redundância provavelmente vai acabar gerando inconsistência e comprometendo a integridade do banco de dados. Portanto, apesar de, num primeiro momento, essa estrutura que nós criamos aqui estar certa, nós estamos sendo levados a cometer os erros mais graves na modelagem de dados, que é o de permitir redundâncias que provavelmente gerarão inconsistências. Corremos o risco de ter inconsistência. Então, como resolver esse problema? Nós vamos ter que resolver lá no projeto conceitual. Nós vamos ter que fazer, a partir do levantamento de requisitos, nós vamos ter que fazer uma outra leitura para a composição do projeto conceitual. Então é isso que nós vamos, para que essa videoaula não fique muito extensa, é isso que nós vamos fazer. Esta videoaula se encerra aqui, quando nós identificamos que o nosso projeto conceitual ele está com problema, e na próxima nós vamos dar a solução para uma nova construção, para um novo projeto conceitual que não permita a redundância e assim nós não tenhamos o risco das inconsistências. Então, até a próxima videoaula.